Senhor Jesus, na tua presença, Pai, a tua igreja se coloca, Senhor, ali Glória a na tua Deus. presença. Aleluia. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Obrigado, Senhor. Agora que teu Santo Espírito vem dar revelação da tua Fala com a tua igreja, Revelations, God. em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar no nome de Jesus. Amen. You're welcome to sit down. No livro dos Salmos, The book of Psalms, Davi escreveu vários textos maravilhosos. David wrote several marvelous texts, Mas passages. eu confesso aos irmãos que eu sou apaixonado pelo But 23. I confess that I have passion for number 23. Porque esse salmo, ele fala muito ao meu coração. Because this psalm speaks to my heart. E cada vez que eu leio esse salmo, And every time that I read this psalm, novas revelações o Senhor me dá a respeito new desse salmo. revelations occur within me. Porque eu leio, eu não sei quantas vezes eu já li esse salmo. Because I'm not 23. sure how many times I've already read this Psalm E 23. cada vez que eu leio, mais eu me Every time I impressiono. read it, Mais eu me impressiono com ele. I'm more impressed every time. Porque Davi, ele como antes de ser rei, Because David, before he was king, ele era pastor de he ovelhas. was a pastor. He was a Ele shepherd. pastoreava as ovelhas do seu pai. He was a shepherd of his father's sheep. Ele quase nunca estava em casa, estava sempre no campo He was tomando rarely conta da home. He ovelha. was almost always in the field with the sheep. Ele convivia com as ovelhas. He lived with the sheep. E com essa convivência, ele aprendeu tudo sobre ovelha. And by living with the sheep, he learned everything there is to know. Eu acredito que ninguém conheceu mais ovelha do I que don't Davi. think anyone knew as much sheep as much about sheep as David. Porque para você aprender sobre ovelhas, você tem que conviver com elas. Because for you to learn about sheep, you have to live with them. E ovelhas não é fácil And sheep are pastorear not ovelha. easy. It's not an easy task. Tem pessoas que acham que porque elas são bem quietinhas. There's people that think they are. It's easy. It's an easy job because they're Não é. quiet, but it's not. A ovelha, primeiro, ela nunca pode estar sozinha. A sheep is not an animal that could ever be alone. Ela não pode estar sozinha. Porque a ovelha, por exemplo, o cavalo sabe se defender muito bem. The sheep is different. For example, a horse could defend itself very well. Uma cobra sabe se defender. A snake would be able to defend itself. Um leão sabe se defender. A lion knows how to defend itself. Mas uma ovelha não sabe se defender. But a sheep can't defend itself. Ela fica ali quietinha. It stays quiet by itself. Porque a ovelha, ela foi preparada para ser pastoreada. The sheep is an animal that was prepared to be pastured. Deus não criou a ovelha para ela atacar ninguém. God didn't create a sheep for it to be able to attack anyone. E quando trazendo a ovelha para nós cristãos, para dentro da igreja, And when we bring sheep into the church, nós não fomos preparados para atacar ninguém também. we weren't prepared to attack anyone either. Nós somos ovelha que devemos seguir o nosso pastor, We are sheep that should follow our pastor, o nosso soberano pastor. our superior, ultimate pastor. Mas tem pessoas que não entendem isso. But there's people that don't understand this concept. E quando às vezes as pessoas pisam no pé de uma ovelha, People step on a sheep's foot. ela quer atacar. They want to attack. The sheep wants to defend itself. Glória a Deus. A ovelha, irmãos, quando ela é uma ovelha obediente, When a sheep is obedient, ela obedece o seu pastor. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. because the sheep is obedient because it recognizes the voice of its pastor. Mas a ovelha também, irmãos, ela corre muito risco de vida por não saber se defender. But because the sheep doesn't know how to defend itself, it's constantly in risk. Há sempre raposas ao redor das ovelhas. There's always Predadores. foxes and predators around the sheep. E ela precisa de um pastor que a proteja. And sheep Verdade. need a pastor that would protect it. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém, Senhor. E Davi ele entendia muito bem isso. And David understood this very well. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias. Davi nunca deixava, eu falei para os irmãos aqui no início, que as ovelhas não podem ficar só. David said that a sheep could never be alone. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de 1 Samuel, I'd like to ask you to open your Bibles to 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. chapter 17, verse 20. Quem achou,
Pode ler, por favor. Whoever found is welcome Não, to read it. Ezequiel, é 1 Samuel, isso mesmo. 1 Samuel 17:20. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas estavam saindo, a fim de se alinharem para a batalha e soltando o seu grito de desafio para a guerra. O versículo 20, no início do versículo 20, a minha versão diz o seguinte: no dia seguinte, Davi levantou de madrugada e deixou as ovelhas com um guarda. My version says that. Eu tenho a linguagem de hoje, Oh, okay. bem diferente. My version says that on the following day, David woke up in the morning and left his sheep with a guard. Você está vendo? Ele não podia deixar as ovelhas abandonadas. David was a Pastor não abandona wouldn't ovelha. abandon his sheep. Pastors don't abandon his sheep Em hipótese alguma. in whatever the circumstances. A ovelha tem que estar sempre acompanhada com alguém que vai se dispor a protegê-las. The sheep needs to always be in company of someone who's willing to protect them. Amém, irmão? Amém. Porque as ovelhas é muito indefesa. Because sheep are very vulnerable. E às vezes existem ovelhas And sometimes certain sheep exist que são fujonas. that like to run away. Wander around. Wander É. around. The other direction. That's all of us here. Como elas não são supostas a fazer isso. Mas tem ovelhas que são fujonas. Sheep are supposed to do that, but there are plenty of E sheep. sabe o que o pastor faz com essas ovelhas? And do you know what the pastor likes to do with these kind of sheep? Quebra as pernas dela. He breaks the sheep's legs. Yeah, this is the cage for all of us right now. Aleluia! We're all getting open here. Quebra as pernas. Por quê? Para que ela não fuja mais. Porque se não é porque o pastor quer apenas puni-la, é para que ela não morra. The pastor's not trying to punish the sheep by breaking its leg. It's to save its life so it doesn't wander off and get itself killed. Porque com isso, o que vai acontecer? Quando o pastor for direcionar o rebanho para um outro pasto, When the pastor directs the sheep to a different camp field, aquela ovelha com as pernas quebradas, ela não vai poder acompanhar as outras ovelhas. the sheep with its broken legs won't be able to follow the other sheep. E o pastor vai carregá-la nos ombros. So the pastor's going to carry it on his back. Amém, E ela vai ficar sentindo o cheiro do pastor. And she's going to start smelling the scent of the pastor. E depois, quando ela estiver restaurada, And when the sheep's legs are healed, ela vai passar a obedecer mais o pastor. it's going to start obeying the pastor. Porque ela vai estar sentindo o cheiro, ela já vai It's going to conhecer familiarize itself with the scent o of the pastor pastor. melhor. Então isso ela aprende com isso. So the sheep learns. Às vezes, nos machuca quando o pastor, Sometimes it hurts us when, quando o he pastor breaks nos our corrige legs. as ovelhas. Mas é para o nosso bem. But it's for our well-being. Amém. Amém? Amém. Eu sou pastor de um rebanho aqui, I'm a pastor of you, the flock. mas eu também sou ovelha. But I'm also a sheep. Davi era pastor, mas ele disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. David was a pastor, but he said in Psalm 23, the Lord is my pastor. E é um problema maior ainda, é quando que os pastores não se colocam como ovelhas também. It's a even bigger problem when pastors don't put themselves as sheep. Porque tem pastores que pensam que são donos da igreja, There are certain pastors that like to believe that they own the church, que eles são donos das ovelhas. that they own the sheep. Os pastores estão na igreja para cuidar das ovelhas, But the pastors are in É the verdade, church to take Jesus. care of Glória a Deus. mas não porque eles são Aleluia. donos das it. But ovelhas. not because they own the sheep. Aleluia. É por isso que está acontecendo muitas divisões. And that's why É there's a lot of verdade, divisions Senhor. going Porque on. tem muitos homens achando que são donos das ovelhas. There's a Glória, lot Senhor of men Jesus. thinking that they own the sheep. O dono do rebanho é Jesus. Aleluia. Amém. The Amém. owner of the flock is Amém, Jesus Pai. Christ. Glória a Deus. Ele é o nosso dono. He is our Amém, owner. Senhor. Eu não sou dono de nada aqui.